bem-vindos a todos, com a paz do Senhor. Vamos começar a nossa leitura bíblica, começa fazendo uma oração. Oremos, Deus maravilhoso, Pai, abençoe essa programação que se inicia, abençoe a minha pessoa, todos que vão acompanhar o original, esse grupo, todo que nós vamos evangelização, esse dia de hoje, 13 de julho de 2026, seja um dia abençoado, com muita paz de Deus, com muita bênção, em nome de Jesus, amém. Então, se não delonga, né? Como sempre, um pouco atrasada, vamos começar nossa leitura, que está em Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33, a morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, Vede, clama por Elia, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo na ponta de um caniço, deu-lhe beber, dizendo, Deixai e vejamos se Elias se virá. Mas Jesus, dando o último brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, a menor e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Amém. Então aqui conta a história da crucificação de Jesus, né? Que chegou a hora sexta. Tem uma hora sexta que dizem, né? Que foi, não sei se foi na hora da crucificação dele, foi a hora sexta, né? Até a hora nona. E a hora nona, desceu 9 horas, não sei se é da noite. Eu sei que ele foi crucificado à tarde, né? Foi sempre soube, foi isso. Clamou Jesus em alta voz, já crucificado lá em cima da cruz, né? Depois de ter passado todo aquele sofrimento, todo aquele tormento, né? Ele já estava crucificado. Então ele clamou em alta voz, alto, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Mas como ele estava falando em outra língua que as pessoas não entendiam, porque ele disse Eloi, as pessoas pensavam que ele tinha chamado Elias, né? Porque Eloi parece com Elias, mas não era Elias. É Eloi, Eloi, quer dizer Deus meu. Então, um dia eles correram, sabe que ele estava com sede de alguma coisa assim, pegou vinagre, vê que não tinha água por ali, né? Ele deu uma esponjinha para ficar liso para alcançar, né? Que a cruz era alta, e deu um pouquinho de vinagre para ver se ele saciava a sede com vinagre, né? Mas Jesus já estava para morrer, né? Então, depois disso, ele deu um grande brado e expirou, quer dizer, ele morreu, né? E nessa hora que aconteceu isso, o véu do santuário, lá que o santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, né? Como assim fala, né? Tem aquelas canções e tudo. E o centurião que estava em frente dele, vendo tudo aquilo, vendo que ele expirara, disse verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Porque ele sentiu no coração, quando isso aconteceu, que ele era uma pessoa especial, ele não era uma pessoa qualquer, que ele era assim o filho de Deus. E estavam também ali algumas mulheres, né, de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, não fala Maria mãe de Jesus, ela estava lá com certeza, e de José e Salomé. E alguns, quando Jesus estava na Galiléia, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, acompanhavam e serviam, né, quando Jesus estava. Porque sua missão, eles acompanhavam e serviam ele, recebia ele na casa delas, né, e tudo. Hospedavam, porque Jesus não tinha residência mais fixa, porque ele vivia, né, ele vivia andando, né, para cima e para baixo, né, pegando o evangelho. E foram muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém, né? Tem muitas mulheres ali, para saber que até hoje as mulheres é quem mais gosta da igreja, é quem mais se aproxima de Jesus, né? Quando um sobrinho meu era criancinha, chamava a missa, né? Que eles estavam das mulheres.
Mamãe só falava de protagonista das mulheres, porque ele via que só as mulheres que estavam indo para a igreja. E assim hoje é, né? Você vê na igreja, que entra aqueles irmãos que podiam ter mais mulheres do que homens. Não era para ser assim, não é para ser assim. Do mesmo jeito que nós mulheres amamos Jesus, os homens também devem amar igual. Que nós servimos ele tem que servir igual. Não tem diferença. Não tem acepção de pessoa, não tem preconceito. Ele não está chamando só as mulheres, ele está chamando todos, né? Então um negócio assim, os homens, porque quando eu falo os homens, não é que ele está chamando só os homens, não. Homem que aqui quer dizer humanidade. Ele está chamando a todos em geral, daqui infelizmente só as mulheres que têm mais consciência. Mas que Jesus chama a todos, ele chama a todos. Amém. Então, eu vou fazer a oração final, que eu vou voltar no Raimundo ainda mais nesse mesmo celular, né? Porque eu escrevi que esqueci que estava para carregar. Então, quem quiser escutar o Raimundo, né? Escutar pela rádio, né? Na web Rádio do Trono. Então, vamos orar. Todos que estão naquele caderninho, que vai comandar da nossa igreja, todos querem de oração. Orem, maravilhoso Deus, Pai. Benção a todos que estão no caderninho de oração, assim. Também, principalmente, a profissão da nossa igreja, que em breve possa ficar, assim, realizar o nosso sonho de construir a nossa igreja, e por todos querem de oração, por todos os enfermos, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos, com muita paz, com muito amor de Deus, com muita prosperidade, com muita proteção, com muita saúde, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estou correndo, né, porque eu vou colocar ele aqui para dar mais. Então, até amanhã, Deus quiser, vai ser para todos. Amém.